Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e o meu entrevistado de hoje nasceu em Bangu igual a mim, mas foi nas vielas da Rocinha que descobriu o poder da palavra. Giovanni Martins transforma a realidade das favelas em literatura, resistência, ritmo e sensibilidade. Autor dos elogiadíssimos pela crítica O Sol na Cabeça e Via Ápia, Giovanni fala de suas origens, de sua escrita e do Rio de Janeiro que pulsa em suas histórias. Muito bem-vindo, Giovanni. Olá, obrigado. Um prazer ter você aqui no Gente do Rio, conterrâneo. Prazer. Você começou lendo gibi, né, Giovanni? Gibi da Turma da Mônica, igual a minha filha. Minha filha Júlia também foi assim, lendo gibi. Depois você virou um leitor habitual, né? Exatamente. Você acha que o gibi, que qualquer leitura é boa para você começar? Até o gibi, que não é aqueles livros, os clássicos, que se recomenda na escola, né? Eu acho o gibi uma grande porta de entrada para a literatura. E eu acho que o processo de formação de um leitor, ele vai partir de um esquema de recompensas também, né? Quer dizer, quando você consegue terminar um livro, isso gera uma euforia, uma alegria, um orgulho no leitor em formação. E eu acho que o gibi, por ser uma coisa de 20 a 25 páginas, ele introduz muito bem um jovem leitor, assim, na sua faixa de 6, 7 anos, para conseguir terminar algo, né? Eu acho que na minha época isso já fazia muito sentido. E hoje, mais ainda, né? Hoje que a atenção muito dispersa das crianças e nesse momento de alfabetização, acho que o gibi é uma grande entrada e depois todo e qualquer tipo de literatura, né? Eu, antes de entrar nos clássicos da literatura brasileira e depois nos clássicos da literatura mundial, eu passei por todos os best-sellers da minha época, né? Dan Brown, John Green, os próprios livros do Harry Potter. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou, da recompensa para criança, da recompensa de terminar uma leitura. Interessante, né? Passei isso também com a minha filha. Quando ela lia os gibis, depois ela começou nos livros pequenos, aí os livros grandes ela não queria ler. Engraçado, sim. Deve ser... Porque é frustrante, você se empenha ali, não consegue terminar, às vezes você ainda não tem o nível de concentração, às vezes não domina o vocabulário daquele livro que é um pouco maior, e muitas das pessoas começam a se afastar, assim, do objeto, né? Então eu sinto que o mais interessante é tentar achar o livro certo para cada pessoa. Sabe também, como é que ela começou a ler livro grande? No tablet. Porque aí você não vê o tamanho, né? Sim. Interessante também. Essa coisa do digital também, né? Você, como é que você lê? Você lê em digital ou você lê no papel? Eu leio nos dois, eu leio em tudo, assim, né? Eu gosto muito de ler no Kindle, principalmente por conta de viagem, né? Para não ficar carregando uma biblioteca, vários livros, eu levo tudo dentro do Kindle. Mas se eu fico muito tempo lendo só nele, eu começo a sentir saudade também de manejar o livro, eu gosto do livro de botar papel. Exatamente. Eu tenho uma estante de livros lidos, só boto lá os livros já lidos, não boto o livro que eu ainda não li. Só pode ser os que eu já li. Mas o divisor de águas para você acabou que foram os clássicos mesmo, né? Quando você ganhou um pacote de livros de Machado de Assis, que a sua irmã, na verdade, ganhou quando se formou no ensino fundamental, e você leu, e isso foi um divisor de águas para você. Como é que foi isso? Como é que foi o teu primeiro contato, esse teu contato com Machado de Assis? Nessa época que minha irmã ganhou essa coleção, aqui no Rio, acho que isso foi muito difundido, assim, em várias bibliotecas cariocas aqui, a gente consegue ver essa coleção, que é um passeio pelo tempo machadiano. E nessa época o Machado de Assis, ele estava muito em evidência, assim, ele tinha acabado de passar por alguma efeméride e estava passando uma minissérie sobre a Capitu, que era baseada no Dom Casmurro. Sim. E aí, com essa minissérie, tava tendo um monte de entrevistas sobre Machado de Assis, conteúdos jornalísticos e midiáticos, assim. E eu, como já gostava de livro, assim, eu fiquei muito intrigado, assim, com como é que esse cara que morreu há mais de 100 anos tá tendo essa atenção toda hoje? Por que estão falando tanto desse livro? Dom Casmurro, se eu não me engano, foi publicado em 1885, quer dizer, era muito tempo atrás. E aí eu fui
justamente nessa época chegaram esses livros e eu comecei a ler o Machado de Assis. Eu devia ter ali meus 13 para 14 anos de idade. E foi muito chocante para mim, assim, primeiro ler uma literatura que se passava toda na minha cidade, então eu reconhecia vários daqueles cenários, né? Tipo, como eu tava falando, tava nos best-sellers, então os livros se passavam em Londres, se passavam em Chicago, enfim, cidades muito distantes, assim, do meu imaginário. E o Machado de Assis, a primeira coisa que ele faz é trazer, por exemplo, o centro do Rio, é trazer a Praia do Flamengo, é trazer esses cenários comuns, né? Campo de Santana, passeio público, tudo isso ali, isso já me deixou muito instigado, mas eu tinha muita dificuldade de entender, né, o conteúdo dos livros, né, e de alguma forma, para mim aquilo não foi um impeditivo, assim, mas me deixou muito... foi um fator de incentivo, na verdade, de descobrir novas palavras. Comecei a pesquisar nos dicionários o que significava. Então, o Machado de Assis, ele de alguma forma, ele me abre não só um retrato da cidade onde eu morava, mas também uma nova construção léxica assim mesmo. Eu comecei a conhecer muitas outras palavras e comecei a me interessar mais pelas palavras e principalmente pela capacidade de manipulação do leitor a partir das palavras. Que eu acho que ele faz, né, de uma maneira assim, muito singular, assim. Então, eu comecei realmente a admirar um escritor a partir do Machado de Assis. Acho que antes eu admirava os livros. E com a leitura sistemática do Machado de Assis, eu comecei a admirar uma persona que escreve. E eu acho que aí é um momento decisivo, assim, para minha formação virada, de autor, né? Pra você querer ser essa persona que escreve, né? Exatamente. Aí agora eu vou dar um pulo até 2013, quando você participou da FLUP e fez a primeira... E começou a escrever contos e participou de um concurso da Biblioteca Parque. E ganhou uma bicicleta com o conto... Um conto que era de 40 linhas. A Loura do Banheiro. Olha! A Loura do Banheiro. Então... você com esse conto A Loura do Banheiro, você ganhou o seu primeiro concurso e ganhou uma bicicleta. O que isso representou para você? Bom, nesse momento que eu participei desse concurso, eu estava exatamente no momento em que eu tinha finalmente decidido que queria ser escritor. Quer dizer, eu já tinha tentado um pouco de tudo, assim, do que seria minha profissão, né? Eu já tinha tentado trabalhar com desenho, já tinha tentado ser músico, já tinha participado de oficinas de teatro, já tinha me apresentado até profissionalmente como ator. Mas apesar de ser um leitor, eu acho que eu nunca tinha tido essa convicção de que seria um escritor. Era uma coisa muito distante pra mim, assim. É estranho pensar hoje em dia que, quando eu olho pra trás, parecia muito óbvio que eu ia me tornar escritor, mas naquela época não era. E na Flip, eu fui a primeira vez que falei sobre um conto chamado Rojão, que era baseado nas manifestações de 2013. Sim. E eu escrevi esse conto para uma revista chamada Setor X, e a partir dessa revista eu fui pra Flip em 2015. Quando eu chego na Flip em 2015, eu tenho contato com vários autores da literatura contemporânea, e esses autores, eles abraçam o meu texto, eles se interessam pelo meu texto. A partir desse encontro com os autores mais velhos, eu entendi que eu queria fazer um livro. E aí nasceu o Sol na Cabeça. Exatamente, começa a nascer o Sol na Cabeça. E aí vem esse conto que você citou da Biblioteca Parque Estadual, que nessa época estava num momento maravilhoso, né, de muita atividade, de muita presença no cenário cultural brasileiro. Então eles fizeram esse concurso, que era mini contos de terror ou de suspense. Por isso é a história da Loura do Banheiro, né? E aí eu fiz esse conto em 40 linhas. Esse conto ele vai ser depois adaptado e ele vai entrar no Sol na Cabeça, já numa versão maior, né? Mais extensa. O nome do conto é Primeiro Dia. O outro. É porque a questão do primeiro dia é a Loura do Banheiro. Mas é um conto de um primeiro dia de aula, né? Enfim. Já encontra com a Loura do Banheiro já no primeiro dia? Nossa! Que é um primeiro dia numa nova escola e tem essa mítica dessa Loura do Banheiro. Então, enfim. Eu sei, é a Loura do Banheiro do meu tempo. Isso eu sei, isso eu conheço. Então, quando eu entro nesse concurso e ganho, pra mim foi mais uma injeção assim de ânimo de que eu realmente tinha
alguma coisa, assim, eu tinha algum talento, tinha alguma aptidão pra escrita, né? Alguma, né? Porque aí logo no seu primeiro livro, você conquista leitores como Chico Buarque, João Moreira Salles, Walter Salles, Fernando Meirelles. O livro foi vendido para editoras de 9 países, foi publicado em 10 países e os direitos para o cinema foram vendidos, que é o que qualquer autor de livro hoje quer, né? Vender os direitos para o cinema. Então você já na primeira já conseguiu tudo isso, né? Foi uma estreia, assim, avassaladora. Esse sucesso do primeiro livro, assim, já logo no primeiro momento, é algo que pega, eu acho que todo mundo de surpresa. E eu acho... Inclusive você. Inclusive eu, assim, eu imaginava que eu ia, sei lá, publicar um livro, isso já ia me mudar muito minha vida. Eu tava desempregado, antes eu trabalhava só com empregos informais, né? Então, publicar um livro na maior editora do Brasil, mesmo que ele não tivesse sido esse sucesso, já seria o suficiente para transformar completamente a minha vida, e era para isso que eu estava preparado. Aconteceu do livro ganhar proporções muito maiores, né? E aí, mas você sempre quis escrever um romance, né? Tua meta era o romance. Aí teve vários contratempos, computadores, aí quebrou, e aí veio máquina de escrever, não sei o quê. E aí veio ao mundo Via Ápia, que é a história de meninos da Rocinha, né? Via Ápia é a principal via ali da Rocinha. E veio ao mundo foi o quê? Em 22, isso? Em 2022. E aí, você escreveu parte dele aqui no Brasil e parte na França, não foi isso? Conta a história do Via Ápia pra gente. Depois que eu publiquei o Sol na Cabeça, eu entro no mercado literário e entro já como uma figura estabelecida, né? E eu sinto que já... Assim, a pergunta clássica para todo escritor é quando é que vem o próximo livro, né? Pois é. Isso eu vou te perguntar no próximo bloco. Você tá no dia do lançamento do seu livro, a pessoa... E o próximo? Então, eu vivi isso muito forte. Principalmente a editora, né? Sim. Eu senti isso muito forte, assim, tipo... Tá, você publicou esse livro, foi legal, e agora o que você vai fazer? E... Enfim, eu tava num momento de muita transformação, né? Como eu disse, minha vida mudou completamente. De repente, imagina, eu trabalhava como ajudante de pedreiro, eu trabalhava como garçom em festa de casamento e tal. E de repente eu tô viajando para os Estados Unidos, tô viajando para a França. Então, eu tava vivendo um momento muito disruptivo. Quando eu consigo me assentar um pouco depois dessas viagens, eu penso, eu tenho uma história para contar. Eu tenho a história da chegada da UPP na Rocinha. E aí eu começo a escrever o Via Ápia. Ele acaba sendo um livro que é escrito a maior parte do tempo na pandemia. O que foi bom e foi ruim, né? Bom porque eu ficava o tempo inteiro em casa, então pude me dedicar exclusivamente pro romance. E ruim porque também eu acredito que apenas uma parte do trabalho do escritor se dá na mesa, né? A outra parte se dá na rua, quando você encontra com as pessoas, quando você testa assuntos, quando você ouve as pessoas falando, né? Para mim é muito importante a questão do ritmo das falas. Então, quando eu tô conversando com as pessoas na rua, eu tô sempre prestando atenção na sintaxe, eu tô sempre prestando atenção em como a pessoa organiza seu pensamento e tal. E no processo de escrita do Via Ápia, eu tive essa dificuldade, assim, né? Eu tava muito dentro da minha própria cabeça. Você procura escrever como fala? Em geral, sim. Em geral, sim. Eu acho que cada texto vai pedir um tipo de abordagem diferente, mas no fim das contas eu gosto mais de tensionar esses lugares entre o que é visto como coloquial, o que é visto como norma culta, e eu acho que as coisas elas são mais borradas do que tentam fazer parecer, de que você precisa escrever ou só na norma culta ou só num jeito mais informal, assim. Bacana ver você falando isso, porque meu pai era professor de português e escreveu uma gramática chamada Gramática Crítica, o culto e o coloquial no português brasileiro. Justamente essa abordagem aí que você tá falando. Exato, eu acho que se mistura muito, né? Porque as pessoas não são uma coisa só. O jeito que elas falam muda muito a partir do ambiente que elas estão, com quem elas estão, o que elas querem passar pro outro. E a linguagem coloquial, ela tem um sentido, ela tem uma mensagem, ela tem uma coisa cultural também, né? Exatamente. Então, quando eu escrevi o Via Ápia, eu tava um pouco distante desse tipo de laboratório e eu sinto que isso foi um pouco mais custoso. Depois eu ganhei uma bolsa para poder ficar na França por um tempo e aí eu já tinha terminado o Via Ápia, mas aí eu fiz todo o processo de edição e revisão do livro lá.
o que foi bem interessante, assim, conseguir olhar com essa distância, não só... E com esse olhar franco-brasileiro. Um olhar distante, assim. Eu estava vendo realmente uma realidade completamente diferente daquela que eu estava representando no livro. E esse tipo de distanciamento, para mim, foi muito importante no momento de editar e de reforçar algumas coisas do livro. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o escritor Giovanni Martins. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com o escritor Giovanni Martins. Giovanni, você já mudou de casa umas 20 vezes, né? Já nasceu em Bangu, morou na Barreira do Vasco, no Vidigal, na Rocinha. Como essas experiências em diversas favelas, localidades do Rio de Janeiro impactaram a sua literatura? Impactou totalmente, principalmente no meu olhar para a cidade e para as relações. Eu acho que para mim foi muito importante porque eu saí de Bangu muito novo, eu tinha 11 anos. Então eu tive essa primeira formação de valores, formação de imaginário lúdico, tudo isso em Bangu. Bangu Vila Aliança, no caso, né? Exatamente. Que você sabe, nos anos 90, sim, era muito... um lugar quase rural em alguns momentos, assim. Tinha muita árvore, muita coisa assim de... Muito dessa brincadeira que hoje em dia a gente está acostumado a relacionar o espaço rural era a Zona Oeste ali, no começo dos anos 90. Então eu tive uma formação forte, assim, de imaginário e de senso de comunidade também nesses locais, assim, né? Minha mãe trabalhava em Copacabana, então eu passava muito pouco tempo em casa, então eu fui criado por várias pessoas da minha rua, tios, tias, mãe de amigo, mãe de amiga, ficava na casa dessas pessoas, e eu sinto que tudo isso me influenciou muito na maneira como eu falo, na maneira como eu olho pro mundo e tal. Mas aí, quando eu me mudo pro Vidigal, em 2004, eu me deparo com uma cidade completamente diferente, né? Eu me deparo com uma situação social completamente diferente, né? Mais hostil? Muito mais hostil, assim. Quando eu saía, por exemplo, da escola em Bangu e estava indo para minha casa... Qual escola que você estudou lá? Estudei na Ana Amélia, estudei na Antônio Ostragésilo, estudei na Henrique de Magalhães. Quando eu saía dessas escolas, todas as escolas públicas. Bacana. Toda vez que eu saía dessa escola e tô voltando com meus amigos, em Bangu eu era o estudante, tipo assim, normal. A partir do momento que eu venho morar na Zona Sul, e aí eu vou estudar Henrique Dosworth na Gávea, não, em Ipanema, Cristiano Rama na Gávea, são escolas que estão inseridas num contexto de muita riqueza e são escolas públicas. Então, o olhar para a pessoa com a camisa da escola pública nesses bairros já é completamente diferente do que o olhar que eu recebia quando eu morava em Bangu. Eu era o corpo estranho, eu era aquele a ser temido, eu era parte daquele grupo de meninos que estão aqui para fazer bagunça, sabe? Então... eu sinto uma hostilidade muito grande, eu começo a perceber essas fricções, né, sociais, inclusive você tá às vezes na sua casa, não tem água, e aí você sai, você vai ver um condomínio com uma piscina enorme, do lado da minha casa, por que ali tem água e na minha casa não tem? Sim. Então eu começo a sentir a cidade do Rio de Janeiro, começo a sentir essas rupturas que estão pela cidade inteira, assim, e que eu sinto que a maior parte dos meus amigos... eles percebiam isso menos do que eu, porque já tinham nascido na Rocinha, já tinham nascido no Vidigal, e aquilo tudo era comum para eles. Aquele tipo de divisão social muito escancarada entre morro e asfalto, aquilo ali era simplesmente a vida deles. Sim. Quando eu chego e eu sou uma pessoa completamente estranha, tudo parece muito novo e muito esquisito e muito difícil de lidar. Então... eu começo a conceber a cidade do Rio de Janeiro como esse espaço de tensionamento também. E isso vai influenciar totalmente na minha literatura, a maneira como eu vou encarar esses conflitos de classe e raça dentro do território do Rio. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante assim, para a minha literatura é a questão do transporte, a questão da locomoção e do direito ao lazer. E aí,
isso ter nascido em Bangu e depois, adolescente, voltei a morar em Bangu com saudade e tal. Isso é muito importante, porque o banguense, a pessoa da Zona Oeste, em geral, ela precisa se locomover, né? Ela precisa ir pegar 2 ônibus para ir para trabalhar. Se ela quer ir para praia, ela precisa pegar 2 ônibus. Ela muito poucas vezes ela vai ter o acesso a certas coisas se ela ficar no próprio bairro, né? O trem também, né? O trem é um transporte importante. Muito importante. Então, ser de Bangu e ter os gostos que eu tinha já demandava também um deslocamento da cidade. É verdade. E nesse deslocamento, eu vou poder falar sobre essa grande contradição que o Rio de Janeiro carrega, que é uma cidade muito turística, que é uma cidade que recebe muita gente vem aqui se divertir, e muitas das vezes os próprios cariocas não têm acesso às diversões da cidade, né? Você pode perguntar quantos cariocas aí conhecem o Corcovado. Muitas vezes as pessoas nem moram tão longe quanto Bangu e nunca foram, né? Giovanni, qual foi o maior prêmio que a tua vida de escritor te trouxe? É ser lido nas escolas públicas. Eu acho que esse é o mais importante para mim, assim. Todos os dias, todas as semanas eu recebo foto de professores e professoras que estão trabalhando meus livros na escola. Olha. Que às vezes os alunos estão produzindo textos baseados nos meus textos. Olha. Já vi peça de teatro encenada na escola baseada nos meus textos e tudo. Então eu diria que o meu maior prêmio é ter esse reconhecimento nas escolas públicas. Que é de onde você veio, né? Que é de onde eu vim. E principalmente por alguém apaixonado pela literatura, saber que desempenho esse papel de ser talvez o primeiro livro de muita gente. Um livro que vai introduzir a pessoa no mundo da leitura. Esses dias, por exemplo, estava na Bienal do Livro, estou assinando os livros, e aí vem um cara, um moleque assim, de seus 17 anos, ele fica numa fila enorme, fala comigo e fala assim: cara, eu sou muito seu fã, eu nunca tinha lido um livro antes. Olha. Agora eu já li seus livros, já li Jorge Amado. Olha. E hoje eu vou comprar um livro do Machado de Assis. Olha! A mesa que a gente fez na Bienal era sobre Machado de Assis. Pois é, e você falou, você influenciou fortemente, né? Falando em influência, Giovanni, qual foi o livro que você leu que marcou a sua vida? Um livro. Bom, eu acho que para ficar num muito importante, assim, porque cada período tem um, né? Mas eu acho que para ficar num divisor de águas é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu acho... Um clássico. Um clássico, é o livro que eu gostaria de ter feito. Então, eu acho que poderia falar de 20 livros que mudaram a minha vida, ou mais, mas para ficar em um, diria Grande Sertão. Então agora vamos pro nosso momento cartomante. Depois desse Grande Sertão, vamos para o nosso momento cartomante. Pode tirar uma carta. Gente. Tira uma carta e me dá. Fala sério, bicho. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? O descaso com o transporte público, principalmente. Assim, eu acho que o transporte público revela muito como o cidadão é tratado pela cidade. Eu acho que um metrô tão caro, com poucas linhas, com grande número de espera, né? Às vezes a pessoa fica 10, 20 minutos esperando um metrô, entre um metrô e outro. Eu acho isso um descaso muito grande com a população. Pode tirar mais uma carta. Tô de Bob. O que você gosta de fazer quando tá de bobeira? Praia, né? Acho que ir pra praia é o número 1, assim, né? Qual é a praia que você gosta? Eu gosto muito do Posto 6, em Copacabana. Eu gosto da prainha do Vidigal, amo, né? A prainha que eu fui criado, assim, tem uma... Eu acho uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro, a praia de São Conrado. Amo também. Vou muito em Ipanema por causa da barraca do meu irmão, Barraca 70, quem quiser ir lá. Vai ser muito bem tratado. Você já trabalhou nessa barraca também, Trabalhei, né? Tô sempre lá. Quem quiser levar livro, a gente assina. Legal. Bacana, Giovanni, agora nós vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão, você sabe o que é, né? Naquelas noites quentes lá em Bangu, como é que a gente fazia? Pega a cadeira de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Conversar. Falar das pessoas. Agora nós vamos falar das pessoas. Chico Buarque, seu leitor, como é que foi pra você? Você já teve com ele? Como é que é essa relação? Chico Buarque é um presente, né? Não só pra mim, mas pra todo o povo brasileiro, assim. Eu acho um artista referência. Acho que o Chico Buarque, inclusive, merecia muito mais do que Bob Dylan ganhar prêmio Nobel.
Mas ele não precisa disso. O Chico já foi imortalizado pela Estação Primeira de Mangueira. Então, nada pode ser mais importante do que isso. E eu sou muito feliz, assim, pelo Chico ter lido meus livros. Porque eu sou um grande fã desde cedo. Minha mãe gosta muito de Chico Buarque também. Bacana, né? Um ídolo seu. Um reconhecimento. Ler o seu livro e elogiar aí, né? Muito bacana. Jorge Amado. Um grande escritor, assim, uma grande referência também. Teve muito presente na minha primeiríssima formação, assim, de leitor. Principalmente com os romances Mar Morto e Capitães de Areia. Os dois muito importantes, assim, pra minha formação. Fiquei muito emocionado quando fui na casa do Jorge Amado em Salvador, assim. Ele adoro. Toda vez, aquela do Rio Vermelho. Toda vez que eu vou, eu fico horas naquela casa. Aquela casa é maravilhosa, é uma inspiração, né? Sim, uma inspiração, e eu acho que é um grande autor para iniciar leitores também, que é uma leitura que ao mesmo tempo que é sofisticada, ao mesmo tempo que vai tratar de assuntos importantes, ela também é super acessível, né? Annie Ernaux, você participou da Flip com ela, não foi? Olha! Uma simpatia, né? Uma pessoa muito querida, assim, Annie Ernaux. Eu não conhecia o trabalho dela até há pouco tempo atrás. Nessa oportunidade da Flip, eu já tinha lido, né, os trabalhos dela, mas tinha conhecido há muito pouco tempo. E eu fiquei muito inspirado, assim, com a presença da Annie Ernaux. Assim, a gente teve uma conversa muito legal. Ela, no auge dos seus 80 e poucos anos, no auge do seu prêmio Nobel, é uma pessoa que exercita uma escuta muito ativa. E eu senti que a gente teve uma conversa, assim, intergeracional, mas de dois amantes da literatura, assim, me senti muito respeitado pelo olhar dela, muito acolhido também, assim, então foi muito legal. Dona Neide. Dona Neide é tudo pra mim, é a pessoa que me deu meus primeiros livros. Sua mãe, né? Minha mãe. Sua mãe. Como podem ver, né? Cara não mente. É verdade. Como dizia minha avó, cara de um, focinho de outro. Minha mãe é a maior referência que eu tenho, assim, na minha vida. Uma mulher muito corajosa, criou 3 filhos sozinha. Saiu de Bangu para morar no Vidigal sem conhecer praticamente ninguém, então isso demanda muito coragem. Minha mãe agora está morando em Lisboa, em Portugal. Olha. Com 60 anos, ela imigrou para outro país. Então, quer dizer, é uma figura que me inspira muito. Muito corajosa, né? Muita coragem, muita leitura de mundo, assim. Minha mãe sempre incentivou a gente a leitura, sempre incentivou a gente a aprender outros idiomas. Ela estava muito à frente do tempo dela. Minha mãe trabalhando de faxineira num hotel em Copacabana, estava com uma mentalidade de realmente proporcionar uma formação intelectual para os seus filhos. E conseguiu, assim, de diferentes formas. Eu sinto que os 3 filhos dela são articulados, são bem-sucedidos nas suas diferentes ocupações, assim. Então, só admiração e carinho por essa figura maravilhosa que enfim, que também representa uma série de outras mulheres, assim, desse Brasil, né, que criaram os filhos sozinhas e que, acima de tudo, acreditaram na educação para poder, como ferramenta de transformação dessas realidades, assim. Então, acho uma figura muito inspiradora, não só para mim, mas para todo o meu círculo de amigos, assim. Todos somos muito fãs de Dona Neide. Muito obrigada pela entrevista, foi muito bom conversar com você. Parabéns pela camisa do meu Bangu. Obrigado. E tchim-tchim com água. Tchim. Valeu muito. Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.